Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Wesley Reis do canal Física com Wesley Reis e hoje a gente vai conversar sobre as leis de Newton e um pouco de suas aplicações. As leis de Newton são extremamente importantes para a nossa compreensão sobre diversos fenômenos relacionados aos movimentos dos corpos. Mas antes de compreender essas leis, é importante a gente conhecer um conceito fundamental e que serve de base para as leis desenvolvidas por Isaac Newton. Eu estou falando sobre a ideia de força. De acordo com os trabalhos de Newton, a força é um agente físico que pode provocar uma ação sobre um corpo. E ela surge através da interação desse corpo com o outro corpo. Ou seja, um corpo sozinho não possui força, mas ele pode exercer ou aplicar uma força sobre um outro corpo. De acordo com essa ideia, mesmo que você se julgue uma pessoa extremamente forte, você não tem força. Você pode apenas aplicar ou exercer uma força sobre algum outro corpo, um outro objeto, como quando você empurra um carrinho no supermercado. Agora que a gente já sabe legal essa ideia de força, o que pode acontecer com o corpo quando uma força for aplicada sobre ele? Para entender isso, vamos conhecer as leis de Newton. A primeira lei de Newton, ou princípio fundamental da inércia, fala sobre o que acontece com o corpo quando não há nenhuma força sendo aplicada sobre ele, ou mesmo que hajam forças aplicadas sobre ele, a resultante dessas forças é igual a zero. Nesse caso, se um corpo estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Mas se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento também. Só que um movimento em linha reta e com velocidade constante, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Isso, claro, continua acontecendo infinitamente, até que uma força diferente de zero atue sobre esse corpo. Pegando carona nessa ideia, o que vai acontecer com o objeto quando uma força diferente de zero for aplicada sobre ele? Muitas coisas podem acontecer, mas de acordo com a segunda lei de Newton, se a gente tiver uma força resultante diferente de zero sendo aplicada sobre um corpo qualquer, esse corpo vai sofrer uma aceleração, ou seja, vai mudar o estado de movimento dele. Essa aceleração vai ser diretamente proporcional à força resultante que foi aplicada e inversamente proporcional à massa desse corpo. O que isso significa? Isso significa que quanto maior for o módulo da força aplicada sobre o corpo, maior vai ser a aceleração dele, ou seja, mais rápido ele vai mudar o estado de movimento dele, aumentando a velocidade muito rápido ou diminuindo a velocidade muito rápido. Da mesma forma, quanto maior for a massa desse objeto, menor será a aceleração dele, ou seja, ele vai levar mais tempo para alterar o seu estado de movimento. Agora, vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que explica o fato das forças só existirem quando a gente tiver dois corpos interagindo um com o outro. De acordo com essa lei, também conhecida como princípio fundamental da ação e reação, se a gente tiver um corpo A, quando esse corpo A exercer uma força sobre um corpo B, o corpo B vai reagir e aplicar uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário sobre o corpo A. É devido a essa lei que a gente diz que as forças sempre agem em pares, ou seja, não existe apenas uma força sendo aplicada sem que haja reação dessa força. Essa lei também ajuda a descrever e explicar o fato da gente andar. Quando nós estamos andando, o nosso pé aplica uma força sobre o chão para trás, o chão reage e aplica uma força sobre o nosso pé para frente. Isso permite que a gente consiga se impulsionar e se movimentar. Enfim, espero que você tenha compreendido um pouco essa ideia de força e as leis de Newton. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te espero na próxima.